falar de um tema que é do interesse de toda a igreja. E por que não dizer de toda a humanidade? Se eu pudesse dar um título para a mensagem desta noite, o título seria O Destino da Alma Após a Morte. É uma coisa que todo mundo quer saber. Salomão, lá no livro de Provérbios, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, as pessoas aplicam o seu coração. Em outras palavras, em um velório, o homem e a mulher pensam: e se fosse eu que estivesse nesse caixão? Para onde eu estaria indo? E há muitas doutrinas, algumas que se tornaram até populares, como por exemplo a doutrina espírita, que diz que o homem após a morte reencarna e passa a viver novamente. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas existe uma outra doutrina da Igreja Católica, que diz que após a morte o homem vai para o purgatório, e aí ele purga todos os seus pecados e vai purgando até ele pagar a conta, e depois ele vai para o paraíso. Mas não é essa a doutrina da Bíblia. Se nós olharmos Lucas 19, nós vamos ver, meus irmãos, que existe um outro destino diferente do purgatório. Nós vamos explorar esse tema em breve. Existe alguém que diz que após a morte acaba tudo, mas é muito pelo contrário. Após a morte começa tudo. Então nós gostaríamos de meditar em um texto que está em Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10. E diz a palavra de Deus: por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele que subiu, que é Senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. Pode voltar para o versículo 8. Meus irmãos, quando nós falamos do destino após a morte, nós temos que considerar dois elementos importantes. Eu até poderia dizer importantíssimos, que é antes da ressurreição e ascensão de Jesus e depois. Por quê? A ascensão de Jesus é um divisor de águas, porque a morte e ressurreição de Jesus afetou não somente os vivos, mas afetou também os mortos. E para que os irmãos entendam melhor esse tema, é importante nós tratarmos de duas palavras que estão na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, outra no Novo. A palavra no Antigo Testamento é Sheol, ou na Bíblia traduzida para o português, Seol. Seol, no Antigo Testamento, literalmente significa lugar dos mortos,
ou sepultura. Quando os mortos morriam no Antigo Testamento, eles iam para o Seol, que é um lugar escuro, sombrio, mas não é um lugar de tormento. Pelo menos não é descrito no Antigo Testamento como um lugar de tormento. Seria um lugar de descanso. No Seol não há distinção entre punição e recompensa. Porém, meus irmãos, quando houve a diáspora judaica, diáspora é a dispersão. O povo judeu foi atacado e se espalhou pelo mundo. Isso é chamado diáspora. Eles foram para a cidade de Alexandria, no Egito. E, conforme o tempo passou, eles, que eram judeus, hebreus, começaram a falar o grego, que os que iam nascendo, iam aprendendo o idioma local. Houve então a necessidade de traduzir o Antigo Testamento para o grego. E esse processo foi chamado de Septuaginta. Por quê? Porque eles escolheram 6 estudiosos de cada tribo de Israel. Isso somou 72 tradutores. E estes traduziram o Antigo Testamento em 70 dias. Septuaginta vem do latim 70. Daí o nome. E quando traduziram Seol para o grego, a palavra usada foi Hades, ou Hades. Só que o Hades já sofre então a influência da mitologia grega, porque Hades era o deus do reino dos mortos. E nesse reino havia distinção para aqueles que recebem recompensa e castigo. E nós vemos, meus irmãos, essa confirmação no Novo Testamento, principalmente na parábola do rico e Lázaro. O Senhor Jesus ilustra este assunto e nos traz verdades importantes ao nos dar esta parábola. Em Lucas 16, versículos 19 a 31, o Senhor Jesus nos conta que havia um rico que vivia regalada esplendidamente, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu Lázaro e foi sepultado. Morreu também o rico, e estando no inferno, em chamas, olhou ao longe e viu Abraão, que é uma figura de Deus, e Lázaro no seu seio, e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha aqui refrescar minha língua, pois eu estou atormentado nessas chamas. E Abraão disse: Não, entre nós e vós foi colocado um grande abismo, de modo que os que estão aqui não podem passar para lá, e nem os que estão lá podem passar para cá. Pai Abraão, então manda Lázaro que volte para a terra,
para que ele dê testemunho, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Não, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Não, pai Abraão. Se um dos mortos levantar, eles ouvirão. E Abraão disse: se eles não ouvem Abraão e os profetas, ainda que um dos mortos se levante, eles ouvirão. Veja, meus amados irmãos, que nesta parábola o rico não estava no inferno por ser rico, porque a Bíblia fala de muitos outros homens de Deus que eram ricos. Abraão era rico, José de Arimateia era rico, Salomão, Davi e muitos outros. Aparentemente, o problema deste rico foi a falta de compaixão com os necessitados. Mas não é esse tema que nós queremos abordar. Nós queremos mostrar, meus prezados irmãos, que o Senhor Jesus nos ensinou que após a morte, primeiro, nós estaremos conscientes. Segundo, existe um lugar diferente para o salvo e outro lugar para o perdido. Veja que o rico, estando em tormentos, olhou Abraão e Lázaro no seu seio. Onde eles estavam? No Hades. E o Hades, muitas vezes na Bíblia, é traduzido como inferno. Mas nem todo inferno é um Hades, porque a tradução de Hades também é sepultura. O Hades é o inferno, mas é um inferno prisão, que ali as almas estão aguardando o julgamento final, o julgamento do grande trono branco. Se nós observarmos a etimologia da palavra inferno, nós vamos ver que inferno significa inferior ou embaixo. De modo que, se eu perguntar para os irmãos, onde está o Hades? Alguém tem alguma opinião? Para baixo? Vocês têm provas disso? Não? Vamos ver um versículo? Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno. Onde está o inferno? Quem está dizendo? Sou eu? Não. A Bíblia diz. Então nós sabemos qual é a localização do Hades. Porém, meus amados irmãos, nós dissemos que há um divisor de águas aqui. Qual é o divisor? O divisor é a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus para o céu. Vamos ver Mateus 16, versículo 18. Quando Jesus estava neste mundo, ele fez uma entrevista com os discípulos. Ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou João Batista, ou talvez um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou?
E Pedro, então, meus irmãos, tomando a frente do grupo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: Ah, Simão Barjonas, não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus estava falando de um evento futuro. As portas do inferno, ou as portas do Hades, não deveriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos ver 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19. Nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, que a morte do Senhor afetou os vivos e também os mortos. Diz a palavra de Deus: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Esse texto é riquíssimo. Se os irmãos olharem com atenção, vocês vão extrair verdades maravilhosas da palavra do Senhor. Jesus padeceu uma vez pelos pecados. O autor da carta faz menção ou alusão ao rito sacrificial do Antigo Testamento, que precisava ser repetido. O sacerdote no Antigo Testamento oferecia sacrifícios pelos pecados de toda a nação, uma vez por ano, mas oferecia também sacrifícios individuais, conforme as pessoas haviam tendo necessidade. Mas Jesus padeceu uma única vez pelos pecados. Isso nos mostra que o sacrifício dele foi universal, foi perfeito, e acima de tudo, ele foi aceito por Deus. Glória a Deus. Pelos pecados de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Meus prezados irmãos, o Senhor Jesus, sendo santo, puro e subsistindo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. O justo pelos injustos. Para quê? Para nos levar a Deus. Existe um texto que diz que nós antes estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus, hoje nós estamos perto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para nos levar a Deus. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, reconciliou
o homem com Deus. Naquela cruz, nós deveríamos estar pregados, porque fomos nós que merecíamos aquele castigo, mas o Senhor tomou a cruz em nosso lugar. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia. O Senhor Jesus morreu como nós morremos na carne, mas Ele ressurgiu, Ele foi vivificado pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Glória a Deus. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eis aí um versículo de difícil interpretação. É possível que muitos aqui, lendo esse texto, entrarem em um ponto obscuro, difícil de entender. Mas, fazendo alusão aos versículos da Bíblia, livro com livro, capítulo com capítulo, versículo com versículo, nós vamos chegar à conclusão de que após a ascensão do Senhor Jesus ao céu, Ele foi às partes mais baixas da terra, como nós lemos em Efésios. Vamos voltar nesse texto daqui a pouco. O que Ele foi fazer nas partes mais baixas da terra? Foi pregar aos espíritos em prisão. Mas que espíritos eram esses? A Bíblia está falando dos santos do Antigo Testamento: Moisés, Abraão, Isaac e todos aqueles que haviam dormido na esperança de que na plenitude dos tempos alguém pagaria o preço com seu próprio sangue e haveria de dar a redenção, a plenitude da redenção para aqueles que morreram, que eram justos e acreditavam no sacrifício do Cordeiro de Deus. Meus prezados irmãos, o que Jesus foi pregar para esses espíritos que estavam aprisionados? Ele foi pregar a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás e a vitória sobre o pecado. Em Jesus, meus prezados irmãos, nós somos vitoriosos. Porque o Senhor, diz a Bíblia, que Ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. E aí então nós vemos o cumprimento, meus irmãos, da palavra de Deus. Ele então nesse momento transporta o Hades, que é o paraíso que estava no centro da terra, e leva para onde? Para o terceiro céu. E qual é a evidência que nós temos? De que hoje o paraíso está no terceiro céu. Quando Jesus estava naquela cruz, agonizando, sofrendo pelos nossos pecados, Ele estava crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. E um dos ladrões olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e salva nós também. Mas o outro ladrão o repreendeu e disse:
Tu nem não temes a Deus, nem na hora da morte. Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram. E olhando para Jesus, disse: mas este aí nenhum mal fez. E olhando para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. Para onde nós iremos após a morte? Para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Crente não morre, crente muda de endereço. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, quando o Senhor transporta o Hades, o paraíso, para o terceiro céu, o apóstolo Paulo também tem uma experiência. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele, falando de si mesmo, diz: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Inefável é uma coisa que você não consegue expressar com palavras, está além da compreensão humana. Existe um hino que diz: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus por nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Algo mais que todo pensamento. É o que Paulo ouviu lá no paraíso. Onde está hoje? Terceiro céu. Aleluia. Aleluia. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Outro texto riquíssimo. Se os irmãos prestarem atenção, vocês vão extrair verdades maravilhosas da palavra de Deus. Subindo ao alto faz alusão ou referência à ascensão de Jesus após a sua ressurreição. Porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para a igreja. Ele deu muitas instruções para a igreja. Lá em Atos, no capítulo 1, as suas últimas instruções foram escritas por Lucas. E nas suas últimas palavras, o Senhor Jesus nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito essas palavras,
foi sendo elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. E os discípulos estavam olhando para o céu, quando varões de branco, que eram anjos, aparecem e falam para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Glória a Deus. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Meus irmãos, quando Jesus ascendeu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Outro texto difícil de entender. Se nós meditarmos no sentido da palavra cativeiro, vocês vão ver que significa prisão. E Jesus levando o cativo, o cativeiro, significa que ele tomou, ou ele dominou, conquistou as prisões que escravizavam a humanidade, a saber, a morte, Satanás e o pecado. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele nos deu poder. Eis que vos dou poder, disse ele, para pisar serpentes e escorpiões e para vencer toda a obra do diabo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Levando, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele conquistou o poder que estava nas mãos do inimigo. É por isso que ele diz lá em João 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Glória a Deus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Próximo versículo. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Veja, Pedro disse que ele foi pregar aos espíritos em prisão, e Paulo diz que para ascender ao Pai, antes ele desceu às partes mais baixas da terra. Para quê? Como nós já dissemos, para pregar aos espíritos em prisão, que estavam onde? No Hades, aguardando a redenção, a plenitude da graça de Deus, que se cumpriu em Jesus, o nosso Senhor. Jesus, meus prezados irmãos, ele não traz a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus prezados irmãos, hoje o crente, quando morre, ele vai ter com Deus naquela glória que ele já preparou para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que amam. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, após a
ressurreição de Jesus, o Hades, a sepultura, o lugar de prisão, foi transportado para o paraíso. Aleluia. Mas os irmãos podem me perguntar: e o que aconteceu com os ímpios do Antigo Testamento e do Novo Testamento após a ascensão de Jesus? Não aconteceu nada. Eles continuam indo para o Hades, para a prisão que o Senhor Jesus já descreveu lá na passagem do rico e de Lázaro. Lá no Salmo, capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz que os ímpios irão para o inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. O Hades é um lugar de sofrimento, mas ele não é o sofrimento pleno. Por quê? Porque o corpo ainda está na sepultura. Quem vai para o Hades hoje é só o espírito, a alma da pessoa. E aí ele já está em tormento. É um inferno, mas é um inferno intermediário, não é um inferno pleno no sentido da palavra. Nós não devemos confundir o inferno Hades, um lugar intermediário, uma prisão, com o inferno Geena, que é o lago de fogo. Para este lugar serão lançados todos os ímpios. Não somente os ímpios, mas também o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás. Mas alguém pode perguntar: hoje, quem está no lago de fogo? Ninguém, porque ele não foi estreado ainda. Muitos dizem ter tido a visão: olha, eu fui lá no inferno, eu vi o fogo. Meus prezados irmãos, não existe ninguém lá ainda, biblicamente falando. Se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13, nós vamos ver que a Bíblia diz que o mar deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, que neles havia. E todo aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando: o mar deu os mortos que nele havia. A morte deu os mortos e o inferno também deu os mortos. Como pode, pastor Douglas, a morte dar os seus mortos e o inferno também dar os seus mortos? A morte seria um espírito? Ou seria uma pessoa? Ou um estado? Pesquisando e estudando sobre o assunto, eu pude compreender que quando a Bíblia fala de morte e inferno, ela faz distinção entre os corpos que estão na sepultura e o espírito que está no Hades, já em um lugar de sofrimento. Quando a morte dá os seus mortos e o inferno os seus mortos, os dois se juntam, corpo
e espírito. Para quê? Para participar do julgamento final, que é o julgamento do grande trono branco. E diz a Bíblia: todo aquele que não foi achado escrito no livro será lançado no lago de fogo. E Jesus, meus irmãos, nos advertendo a respeito deste assunto, nos deu mais detalhes do inferno. Vamos ver Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Ele diz: se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, e onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não é uma palavra para muitas, glórias a Deus. Quando Jesus fala sobre esse assunto, ele está fazendo uma ilustração. Ele não está dizendo para você cortar o seu braço, antes que alguém entenda de uma maneira literal. Ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que fala de exagero. Por exemplo, João, lá no final do seu livro, ele diz: Jesus fez muitas coisas, e se todas elas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Ele usou um hipérbole, uma figura de linguagem, para mostrar que Jesus fez muita coisa. E aqui, de igual modo. Mas não é este ponto que eu quero enfatizar, mas sim o final do versículo, quando ele diz que é melhor entrar na vida sem um dos seus membros do que ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Veja, meus irmãos, Jesus está falando de um sofrimento contínuo, um sofrimento que não cessa, o fogo não apaga, e o bicho não morre. A metáfora do bicho ilustra um verme que corrói a pessoa sem morrer. Nem o verme morre e nem a pessoa morre. Você vai sem... Você não. Quem for para lá, nós vamos para outro lugar. Deixa eu corrigir, né? Rápido. Aqueles, nós que iremos para o paraíso, não vamos participar destas coisas. Mas a ideia que se tem é de um sofrimento contínuo. Daí, meus prezados irmãos, a importância de nós levarmos o Evangelho a sério. Lá em Hebreus, no capítulo 4, o autor da carta nos diz: porfiai por entrar naquele descanso, porque há um descanso, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então ele diz: porfiai, façam forças, faça por onde entrar neste descanso. Eu creio, meus prezados irmãos, que a palavra de Deus nesta noite
tem um endereço. Deus repreende e castiga a todos quantos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor zela pela sua igreja nessa noite. Os irmãos podem me perguntar: é possível alguém sair do Hades? Não é possível. Por que não? Porque no Hades existe uma porta. E uma pessoa tem a chave desta porta. Se nós olharmos para a humanidade, nós vamos ver que foram construídos prisões de segurança máxima. Dessa prisão ninguém foge. Mas há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, um traficante famoso fugiu da penitenciária de segurança máxima. Mas do Hades não se pode sair. Por quê? Porque as chaves estão com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em uma das passagens mais enfáticas e maravilhosas, onde o Senhor Jesus fala de si mesmo, e que João registrou, e que está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o Senhor nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para e trago nas mãos a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Quem tem as chaves do inferno? O Senhor Jesus. De lá ninguém sai, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Glória a Deus. Se os irmãos ouvirem alguém dizer: olha, o fulano morreu, mas apareceu. Não, um espírito maligno apareceu. Que quem morreu não volta. A vida dele terminou, e a participação neste mundo também. Após a morte, segue-se o juízo. Glória a Deus. Aleluia. Meus prezados irmãos, nós já estamos chegando ao final dessa meditação. Aleluia. Espero que Deus tenha falado Aleluia, meu Deus. ao coração da igreja. Aleluia. É uma palavra muito difícil de ser ministrada. Eu nunca vi nem ouvi alguém pregar sobre esse tema. Mas eu creio que é de importância para a igreja. É Deus, aleluia. Porque a doutrina é como a espinha dorsal de uma pessoa. Imagine você sem a espinha. Você andaria curvado. Espiritualmente, quanto mais conhecimento e mais doutrina bíblica você tiver, mais firmeza você tem. Na hora da tentação, na hora da prova, você está firme. Por quê? Porque você foi bem doutrinado. Aleluia. Deus. Nós falamos, meus irmãos, do destino da alma após a morte. Nós falamos aqui do conceito de sepultura no Antigo e no Novo Testamento. Sheol, ou Seol, é a palavra hebraica que fala de sepultura
ou lugar da morte. Falamos que essa palavra foi traduzida para o grego na Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. E na Septuaginta, que foi traduzida para o grego, nós tivemos a influência da mitologia grega, onde no Hades havia distinção entre lugar de tormento e lugar de descanso. E nós vimos que essa distinção é confirmada pelas palavras do Senhor Jesus na parábola entre o rico e Lázaro, onde ele disse que havia um grande abismo entre o rico, que morreu sem Deus, e Lázaro, que morreu com Deus, com ilustração do crente. Nós vemos aí, meus prezados irmãos, que há uma diferença entre o inferno Hades e o inferno Giena. Nós aprendemos que Hades é um lugar intermediário, onde as pessoas que morreram aguardam até a ressurreição, quando o corpo se unirá à alma e ao espírito e serão julgados no julgamento do grande trono branco. Nós aprendemos hoje também onde está o inferno. Vocês podem me dizer? Embaixo. O caminho dos sábios é para cima. Para que se desvie do inferno, está embaixo. Glória a Deus. Nós falamos também que a própria palavra inferno vem do latim inferior, ou embaixo, que é hoje entendida como um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Nós falamos ainda que após a sua ascensão, Jesus transportou Hades para o terceiro céu. Então, se hoje nós fecharmos os olhos, nós vamos direto para o Senhor, para a sua glória. Porque ele disse: eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 3. Nós aprendemos verdades impressionantes e maravilhosas em Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 3, onde Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, quebrou, destruiu as forças que escravizavam a humanidade e deu dons aos homens. E descendo, pregou aos espíritos em prisão, ou seja, ele proclamou a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás para os santos do Antigo Testamento. E para os ímpios não houve mudança, eles continuam no Hades e no lugar de tormento. E nós dissemos também que neste lugar as pessoas estão conscientes. Não pense que a pessoa esquece de tudo. Ali, o rico viu Lázaro no seio de Abraão, estando em tormento. Então Jesus nos mostra que há consciência após a morte. Nós também dissemos, meus irmãos, que não é possível sair do Hades, porque quem entra lá não sai. Hoje é o tempo aceitável para o arrependimento. Se ouvires a sua voz, diz a Bíblia,
não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós agradecemos, meus prezados irmãos, a Deus por esta oportunidade tão importante Glória a Deus. e oramos a Deus para que o Senhor fale mais profundamente no coração de cada um. Glória a Deus. Saia deste culto, nesta noite, com a certeza de que se você fechar os olhos aqui, os anjos falam festa no céu. Aleluia. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um dos crentes passa para a eternidade, porque o Senhor tem por preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos. Aleluia. Para finalizar, apenas mais um último versículo que eu estou me lembrando. Quando Lázaro morreu, Jesus foi chamado e os parentes de Lázaro olharam para ele e disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E começaram a chorar. E os judeus começaram a chorar. E diz a Bíblia, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. E Jesus então levanta e olha para aquela multidão e diz: tirai a pedra. Senhor, já fazem 4 dias. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Guarde essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê em mim, disse o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.